Bom, agora a igreja desdobra isso para a gente entender, né? Então, o primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância nossa fé, rejeitar tudo o que se lhe opõe. Então, primeira exigência do primeiro mandamento, eu guardar a minha fé, não deixar a minha fé se corromper. O ato de fé ensina, creio, né, em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo que me salvou, creio em tudo mais o que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Nesta fé, eu quero viver e morrer. É o ato de fé da igreja que eu rezo desde que eu era pequenininho. Então, o primeiro mandamento exige, eu não posso deixar a minha fé se corromper. Não posso misturar a minha fé pura com falsas doutrinas, não. Minha fé tem que ser uma fé pura, tá? Primeira coisa. A incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Então, o que é a incredulidade? É a pessoa ser negligente com a verdade revelada. Ou seja, Deus revelou, Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fico duvidando. Isso é uma incredulidade. Você não está acreditando em Deus que revelou aquilo através da igreja. E por que a igreja? Porque foi Ele que instituiu a igreja. E Ele, Jesus, colocou a igreja para ser o porta-voz dele. Ele falou para os apóstolos, Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ponto. Então, se eu não acredito na igreja, eu estou sendo incrédulo. Eu estou sendo, então, negligente da verdade revelada por Deus. Ou a recusa, ou então uma outra forma de ser incrédulo, é você recusar voluntariamente, né? A recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento, ou seja, você concordar com aquilo que a igreja está dizendo. Ou você não aceita, ou você fica duvidando e não dá o assentimento. Porque o que é a fé? Como é que o catecismo define a fé? O catecismo define a fé assim, a fé é um assentimento da vontade para algo revelado, iluminado pela inteligência. Então, na fé entra a vontade e entra a inteligência. Isso é uma coisa muito importante. A fé não é um tiro no escuro, não. Eu vou acreditando em qualquer coisa. Não, a fé exige as credenciais. O que é credenciais? Quando um presidente da República manda um embaixador dele num outro país, ele dá uma carta. Esse é meu representante. O cara mostra lá para o outro presidente e fica lá na embaixada. Ou seja, credenciais. Jesus nos deu as credenciais divinas. Ele é Deus, provou que é Deus. Então, eu tenho que acreditar nele, né? Se eu não dou... Então, isso aí é um ato de inteligência. Por que a igreja estuda tanto? Porque o Papa João Paulo II disse, a fé e a razão, a fé e a inteligência, a fé e a ciência, são as duas asas que, né, o cristão alça voo para contemplar a verdade. Então, a razão ajuda a inteligência, ajuda a fé. Aí eu dou o meu assentimento. O que é um assentimento? Na minha concordância. Então, o pecado contra o primeiro mandamento é ficar duvidando das coisas que Deus disse. Quanto católico diz assim, a igreja fala isso, mas eu não concordo. Mas quem é você, cara, para não concordar com 2000 anos de inspiração do Espírito Santo? Você vai desafiar a igreja? Você vai desafiar Jesus Cristo? Acorda! Acorda antes que seja tarde. Isso chama-se incredulidade. Uma coisa que nós temos que entender, gente, é a diferença que existe entre a ciência e a fé. A ciência procura a verdade na pesquisa. A fé é verdade revelada. A fé vem de cima. Ninguém vai entender pela ciência o mistério da Santíssima Trindade. Ninguém vai entender que aquele pãozinho branco do altar é Cristo. Não há cientista que explique isso. Isso é revelação. Eu acredito porque foi Deus quem revelou. Eu não acredito porque eu entendo.
Eu acredito porque ele disse. E se ele disse, basta. Quem de nós aqui entende de física nuclear? Levanta a mão. Ninguém levantou. E vocês acreditam que é verdade a física nuclear? Claro que acredita. A bomba atômica explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki. E você entende? Você não entende. Você não estudou. Você entende outras coisas. Mas você não duvida, porque você acredita na autoridade do Albert Einstein que falou isso. A fé é revelação. A ciência é procura pela pesquisa no laboratório. Mas as duas se encontram, as duas não são inimigas. Entenderam? E aí o Papa João Paulo II diz, as duas são importantes. Porque o pássaro não voa com uma asa só. O Papa fala, se você ficar só na fé, você cai no fideísmo. O que é? É o fanatismo religioso, perigosíssimo. Mas se você ficar só com a razão, você cai no racionalismo, você vai virar ateu. Então as duas se equilibram, a fé e a razão. É bonito, né? Por isso que a última encíclica do Papa João Paulo II, Fides et Ratio, é a encíclica talvez a mais bonita que ele deixou assim em termos de fé e razão.